Bom dia, obrigado por estarem aqui num sábado de manhã, cedo e de sol, para ouvir coisas que, para os que não vieram no ano passado, talvez tenham a cara de ser coisas acadêmicas. E são, claro, estão se passando numa universidade entre acadêmicos. Mas também não são. Ou, sobretudo, não são. No encontro do ano passado, que eu de propósito estou chamando, deixa eu ver meu tempo. Como é que eu sou o dono da casa, eu posso exceder meu tempo. De propósito estou chamando encontro. O que aconteceu e gerou o tema desse ano, o fim da história, foi que, depois de 10 anos de silêncio monástico, em que eu andei trabalhando certas hipóteses, desde 2002, certas hipóteses, saúde, diferentes, que no final das contas fizeram que eu perdesse a minha bolsa de pesquisa do CNPq depois de 30 anos, eu resolvi que estava na hora de falar, que podia começar a falar, que tinha alguma coisa para dizer e que precisava de interlocução. Eu tinha perdido minhas interlocuções em função de ter revirado aquela história da filosofia que eu fazia e que era a história clássica, a história que se faz, que começa toda na Grécia, aí há escolhas, começa no século IV, antes de Cristo, com Sócrates, Platão e Aristóteles, ou se começa com os pré-socráticos lá no século VI. AC. Minha opção era pelo século VI. Mas a história, que é então a história do Ocidente, a história da cultura ocidental, a nossa história, é toda grega. Numa história da filosofia, sendo a filosofia a grande invenção grega para dar conta da mais elementar, mais radical, por isso também, apesar de elementar, mais complicada questão que se pode botar frente ao real, que é a questão das crianças. O que é isso? O que é isso? É a questão que as crianças começam a formular lá pelos 3 anos, né? Da qual decorrem todas as outras. Como, quando, por quê, para quê, todas as questões das ciências, das religiões, da moral, do direito, da história, decorrem dessa primeira. O que é isso? Em grego, para dar uma certa erudição inicial à nossa manhã, to tion. O que é isso? É uma pergunta radicalíssima, e a filosofia que a inventou, e inventou-se como uma disciplina, não de currículo, uma disciplina de vida, um modo de viver, porque é assim que Sócrates, que morreu disso, formulou a filosofia. É um melhor modo de viver do que o modo da tirania, da retórica, do convencimento, né? Lá no seu combate, século IV, quinto para quarto, com os sofistas. Muito antiga, história muito antiga. Mas que quando nós contamos a história da filosofia, vem daí até a nossa época. Até este momento em que se diz que isso acabou. Sob a forma que dá título ao nosso encontro de agora, fim da história, mas com agravantes. Os chamados, eu saliento logo, é uma nomeação precária. Não sei o que a história vai dizer depois, quando ela rolar, porque nós estamos muito perto deles, né? Os pós-modernos. Aqueles que consideram que estão depois do encerramento por si mesmo, sem nenhuma provocação externa, do moderno. Eles estão olhando para o século XIX, século da história. Vamos chegar lá. E depois disto,
Mas depois disto significa, já que o século XIX nos ensinou que tudo é história, depois disto significa depois de tudo. Os pós-modernos, mesmo que eles não tenham pretendido isso, em direito se chama crime préterintencional, se atirou numa coisa e acertou outra, são pós-tudo. E isto significa que quando eles dizem o real que tem sido o objeto da filosofia, o ser, não é que tem acabado, mas não tem mais interesse. O virtual, os virtuais, as possibilidades abertas de realização futura, em que esse tempo virtual, que é o futuro, é que é o interessante, porque não ocorreu ainda. É objeto de apostas, inclusive as econômicas, que dão umas bolhas, que quando estouram, nós acompanhamos isso. Então o real acabou. A ideia de um fundamento, quer dizer, um outro lugar do real, transcendente a ele, que lhe dá sentido, que nós humanos, que há pouquinho tempo se chamava o sujeito, podemos, e aliás devemos, representar para nós. Então essa ideia de representação também é ou foi muito importante, e dessa representação do real, a partir dos seus fundamentos, sacar, propor o sentido do real, que é o que corresponde à pergunta: o que é isto? Que sentido tem? O que é na sua essência? Que há pouquinho tempo atrás ainda a gente chamava de verdade, mas que os pós-modernos dizem que essa então, nem pensar. Na época das perspectivações, das relativizações, no máximo se ponha no plural verdades, mas aí no plural para que ficar falando disso, se nós estamos num regime cultural audiovisual das imagens autônomas, imagens de imagens de imagens de imagens, que não representam mais um real externo e que, portanto, não lhe dão sentido e, portanto, também não fazem sentido. A pergunta sobre o sentido deixou de fazer sentido. Baudrillard, que é um belo pensador, que não esconde nada, não dissimula e diz essas coisas corajosa e frontalmente, tem uma passagem num ensaio dele chamado Simulação e Simulacro, no livro Simulações e Simulacros e Simulação, que se chama Precessão dos Simulacros, em que ele começa dizendo: um imperador pediu aos cartógrafos do império que elaborassem o mapa mais perfeito possível do império. Portanto, uma representação do império. E eles fizeram o mais perfeito mapa, um que cobria o território como uma pele. Onde tinha montanha, o mapa subia, onde tinha vale, o mapa descia, onde tinha planície, o mapa corria. Aí, assim, numa virada de página, o Baudrillard diz: mas o império acabou. O real não há mais. Aqui e ali encontra-se uma remota ossada que o relembra. Então só restou o mapa. Mas se o mapa é representação de um território, o território não há mais, o mapa também não é mais um mapa. Ele é uma imagem autônoma, que se relaciona com outras imagens e não mais com o real. Isso é uma boa metáfora, né, para sentir o espírito do pensamento, da cultura, do discurso, como conduzido pelos chamados pós-modernos. Não é uma escola filosófica, não tem uma inteireza de axiomas e teoremas e princípios comuns. É diferente nos Estados Unidos, no pragmatismo, neopragmatismo americano, e na Europa. É extremamente forte na França, não tanto assim em outros lugares. Mas tem uma visão do mundo colada no mundo globalizado, colada na globalização. O que o discurso pós-moderno propõe, fim do real, do fundamento,
do sujeito e sua capacidade de representar o real para si e daí extrair a verdade do real e continuar fazendo a pergunta: o que é isso? O que é o mundo? O que somos nós no mundo? O que o pensamento pós-moderno diz a esse respeito, segundo uma ideologia da eficácia tecnológica, as coisas precisam funcionar, rima com a globalização como está sendo feita, poderia ser feita talvez de outra maneira, né? Mas como está sendo feita num regime de mercado e consumo. E, nesse sentido, funciona bem como uma espécie de pensamento único, o que faz todo sentido quando o pensamento deixa de ser, se é que deixou, isso é o que nós vamos conversar hoje, né? Uma experimentação do real que tem mais sentido do que parece ter. E a pergunta, portanto, sobre o sentido é uma pergunta que transcende o simplesmente dado aí, o aí posto. O pensamento pós-socrático vai na direção contrária. O que está aí posto é o mundo tal qual ele é e não tem pergunta para fazer para fora, além, a quem, para o lado, onde for. E isso casa muito bem, cola, rima com o mundo globalizado, com a uniformização do mundo. Que é também boa coisa, poder comer um Big Mac em Pequim não é desprezível, para quem gosta. Eu gosto, né? Não é desprezível. No entanto, esse sistema funciona bem, ou razoavelmente bem, para aproximadamente metade da humanidade. Um pouquinho mais do que isso. Há cálculos mais catastróficos, mas vamos ficar com esse então, que parece até conservador. Isso significa 3 bilhões de pessoas estão fora desse sistema, porque não estão no regime do consumo conspícuo, do consumo permanente, não são regidos pela lógica do consumo. 3 bilhões de pessoas significa metade da humanidade, mais ou menos 1 bilhão no nível de miserabilidade ou de pobreza extrema. Os outros 2 bilhões em níveis diferentes de exclusão, até a menor delas, que é a exclusão digital, mas que é um analfabetismo, sobretudo se pensar na geração que está vindo aí, que já nasceu com chip, e que ali pelos 12, 13 anos está disfuncionando. Já há uma síndrome psiquiátrica descrita, a síndrome de dependência tecnológica, que faz com que essas juveníssimas pessoas não tenham mais condição de voltar ao real, de sair da máquina, do jogo, do virtual, sem que isso seja um sofrimento psíquico. Que é diferente de dizer: ah, mãe, tomar banho agora. Isso nós todos fizemos, né? Não, é um sofrimento psíquico. Enlouquece. Se nós pensarmos, então, que metade da humanidade está excluída dessa nova realidade, desse novo mundo que se passa nos virtuais, no hiperreal, como Baudrillard chama, dizer que a história acabou significa condenar metade da humanidade a um congelamento no nosso passado, do qual eles nunca progredirão para o nosso presente, quando nós estivermos lá na frente, no nosso futuro, e estão condenados, portanto, quem tem idade para ter acompanhado a sucessão das fotos de Biafra, aquelas crianças esquálidas, com moscas por cima e um urubu esperando que elas virem carniça. Depois a fome da Somália, que reuniu os pop stars e deu uma boa música, We Are the World, We Are the People, é boa. Deu uma circulada. É estetização da miséria, da exclusão. Depois a guerra de Ruanda,
O Ocidente saiu fora, porque não conseguiu entender. Tinha outra lógica tribal, não era a lógica da sociedade e do Estado. Não era uma guerra civil. Era o que foi, um genocídio. Depois que o Ocidente saiu fora, a ONU saiu fora, as forças de paz da ONU saíram fora e deixaram rolar. Na antiga Iugoslávia também. Muito tempo para a Europa se mexer, mas era na Europa, era nos confins da Europa, ela acabou se mexendo. Até hoje nós não sabemos quem são os bandidos, os mocinhos ali entre sérvios, croatas e bósnios. Metade da humanidade excluída significa que a frase "a história acabou", a tese do fim da história, o livro do Fukuyama chamado Fim da História, como sintoma de um modo de pensar, de um modo de ser, dizer e fazer, que corresponde, que é esse espírito pós-moderno, não é para ser tomada como uma tese acadêmica. Ela é discutida entre acadêmicos, mas ela é, sobretudo, uma dramática questão ética. É uma solicitação pungente, angustiada, de tomada de posição dos historiadores, claro, dos filósofos, dos cientistas sociais, das ciências humanas. Até para nos lembrarmos que lá no começo dessa história toda, a filosofia foi inventada para viver na polis de um modo compatível com a nascente democracia e incompatível com a declinante tirania, que ela estava colada na vida. Descolou-se depois, muitas vezes. Vamos tentar colar de novo. Contando, porque é possível, e sendo possível é necessário, é imperativo, mas pode não ser feito. Contar a história desse momento da história em que se diz que a história acabou. É possível contar essa história. Mas se nós nos prendermos exclusivamente ao veio grego da nossa cultura, tudo começa na Grécia e gregamente acaba. Quando se diz hoje o fim da história, o fim do real, está-se provavelmente pensando, embora isso não precise ser tematizado, nem é, no fim, no extremo enfraquecimento de uma experiência que começou a ser feita lá no século VI a.C., a experiência do ser, que os gregos, chamados pré-socráticos, coitado, como não sabiam que Sócrates ia aparecer e ia ser modelo, expulsaram-se da história antecipadamente. No século VI começaram a fazer essa experiência que, se for tomada em consideração como o paradigma exclusivo do Ocidente, da cultura ocidental, pode mesmo ter acabado. Mas, e essa é uma proposta desses meus 10, agora já são 11, 12, sei lá, últimos anos de reflexão silenciosa até 5 de novembro do ano passado, quando nós fizemos aqui o primeiro encontro, foi o de que a nossa cultura tem um DNA composto de duas culturas conflitantes, antagônicas, que tinham tudo para não se dar bem, que eventualmente não se deram bem, aliás, o tempo todo, e que, no entanto, conviveram, forçadamente, tá bom, mas conviveram desde o século I, para pôr uma data, um carbono 14zinho da nossa cultura, que é a cultura judaica. A cultura grega do ser, o ser é uma abstração, é um princípio genérico, absoluto, universal, vazio. E a cultura de Deus, Deus é um ente. Ele existe na medida em que ele produz efeitos. Ele é o criador de todas as coisas, ele tirou tudo de nada. Não são compatíveis de início. A experiência
grega da necessidade de superar seu passado mítico, isso que a gente chama hoje a Grécia arcaica e trata mitologicamente, para conseguir elaborar essa macroexperiência, essa grande primeira paradigmatização, modelização de uma das fontes da nossa cultura, significou que os gregos não puderam experimentar o mundo como uma história, um tempo que faz sentido, que corre, e no seu correr cria o mundo e o transforma. E precisa essa criação e essa transformação ser narrada num livro. Mas a cultura judaica fez essa experiência, porque Deus criou o mundo no tempo. Houve uma tarde e uma manhã, e foi o primeiro dia. Houve uma tarde e uma manhã, e foi o segundo dia. O tempo foi criado pelo Deus eterno temporalmente, e corre do princípio ao fim, porque tem um fim do tempo. Só para ficar, portanto, entre o ser e Deus, a ahistoricidade da cultura grega e a profunda historialidade da cultura judaica, quando essas duas se encontraram, por efeito talvez de que Alexandre da Macedônia resolveu constituir um mundo, uma primeira globalização, foi até a Índia, e trouxe no arrastão peixes e deuses. Trouxe o misticismo, o teocentrismo, estou exagerando na palavra, orientais, para o Ocidente. E a Grécia saiu de si para Bizâncio. Bizâncio é a Turquia, é a Ásia Menor. Daí, quando começaram as perseguições dos imperadores romanos sobre a cultura grega, a filosofia grega, que foi explicitamente chamada de estrangeira, né? Em Bizâncio, tanto em Istambul. Ela, aparentemente, não se tem certeza disso, foi até o Irã. Depois voltou para a Turquia, dali foi capturada pelos árabes, à medida em que, depois do século VI, da fundação do islamismo, eles se estenderam naquela região toda, e essa cultura passou de Atenas para Bizâncio, da Grécia para a Turquia, da Turquia para o Iraque, para Bagdá. De lá, depois, um dia, ao sabor da história e do acaso histórico, entrou na Europa pelo sul, pela Andaluzia, e trouxe a Grécia toda de volta. A Grécia pensada e traduzida e comentada islamicamente, mas toda de volta. Veio todo Aristóteles, de que o Ocidente cristão não dispunha. Veio todo Platão, tinha um fragmento, importante mais fragmento, de um diálogo de Platão, o Timeu, que é, não por acaso, é o diálogo cosmológico de Platão, cabia muito bem na cultura cristã, então já em andamento. Então, a filosofia grega teve essa derivação lá para o Oriente. De lá, no arrastão alexandrino, veio o Oriente para o Ocidente. Em algum momento dessa flutuação de paradigmas, fez-se um contato inimaginável, se nós estivéssemos olhando lá de trás, essas duas culturas, nem paralelas que se encontrariam no infinito, elas se mostrariam para nós. A cultura do ser e de Deus, não. A cultura da não histórica, a histórica, e a cultura da história, não. A cultura da razão, da filosofia e a da fé, que dispensa, inclusive, uma teologia, porque a teologia ainda é um vacilo racional diante da fé. Se encontraram lá pelo século I. Lá um dia se encontraram e constituíram uma outra cultura, que pela pregnância
religiosa daquele momento, a gente chama cultura cristã, pensando no cristianismo como religião. Pode continuar chamando de cultura cristã, porque o cristianismo, para além de ser uma poderosa religião do livro, é um outro modo de organizar a comunidade, em torno de um outro valor, o amor, que não exclui, mas não se confunde com o grande valor judaico da justiça, nem com o grande valor grego da verdade, mas é outro valor, que organiza de outro modo a comunidade, que se relaciona de outro modo com o poder e as relações internas dos indivíduos entre si e com a transcendência, um Deus que se humanizou para divinizar a humanidade, uma humanidade agora genérica, católicos, quer dizer, universal, né? Então, na verdade, a igreja primitiva é que é a igreja universal, não é essa aí, não. Uma nova cultura se formou com o seguinte e embaraçoso problema, insolúvel, que é o de que esta cultura, tendo esse DNA conflitivo, tem em relação ao real, que para os gregos é o ser, princípio abstrato, e todos os entes, todas as coisas que vão sendo, que são, uma vez que tudo é e nada não é, e a medida de ser é esse princípio universal, abstrato, genérico, absoluto, chamado pelos gregos ser, né? E a cultura de Deus, portanto, do Criador e das criaturas, onde há um princípio que não é universal, um princípio que é um início, e é um início no tempo. E isso implica dois acessos ao real: o acesso pela razão e o acesso pela fé. E salvo se essa cultura tiver sido desde o início esquizoide, e haja, portanto, dois mundos para uma mesma cultura, dividida contra si mesmo, nós devemos supor, e acho melhor supor, que há um real só. Mas esse real é duplamente acessado por dois caminhos que não se compatibilizam a priori. E todo o trabalho dessa nova cultura consistiu em compatibilizar o incompatível. Toda a tortura, todo o sofrimento dessa cultura, nossa, chama-se cristã, ocidental, a cultura ocidental, que então, neste caso, não começa com a filosofia, lá no século VI a.C., nem com o momento, no ano passado, quando nós fizemos o primeiro encontro aqui, foi o dia em que Deus chegou para Abraão e disse: sai do Iraque e vai para a Palestina, que é melhor para você. Está prevendo a invasão. 19 a.C. é mais ou menos atribuído. Não começou a nossa cultura lá. Ela começou nesses dois momentos diferentemente e confluiu de um modo, como eu já disse, inimaginável, mas a partir daí nós tivemos que lidar com isso. Nós tivemos que lidar com o que eu proponho ser a questão guia, a questão fundamental da nossa cultura, a das relações entre razão e fé. Essa questão é apropriável pela teologia, é uma questão teológica, é uma questão religiosa, mas é, sobretudo, uma questão radicalissimamente histórica, historial, porque ela põe em crise o fundamento mesmo dessa nova cultura. E essa crise dura, é a minha proposta, 20 séculos. E nós estamos no presumível final dela quando dizemos que a história acabou. Que essa história acabou. Dizemos como? Como é que podemos dizer isso? Dois flashes históricos. No início da nova cultura, nos primeiros 5 séculos, vamos pensar em terminar esse início com a morte de Santo Agostinho em 450, século V. Essa nova cultura que andou ensaiando dizer-se superior à filosofia grega,
melhor filosofia do que a filosofia grega, porque dispunha de um conceito de Deus melhor do que o da filosofia grega, porque levava em consideração a natureza, o que a compreensão lógica dos gregos de Deus não levava, porque pensava só no logos, ou seja, no princípio de organização, no conhecimento, nos axiomas da filosofia. Esta nova cultura, que assim se ensaiou em relação aos gregos, recebeu e reteve durante 5 séculos, não é pouco tempo, o gosto judaico da história. Contou-se, Santo Agostinho no século V ainda contava a história da humanidade, segundo, evidentemente, um fim, um projetado fim da história nos últimos tempos, no juízo final, no último dia, escatós, uma história escatológica, né, que incluía toda a história do mundo. Lá os antigos egípcios, os judeus, portadores da mensagem de Deus ao seu povo, os gregos, os filósofos, que não sabiam, mas eram cristãos, Platão, Aristóteles, eram cristãos antes da vinda de Cristo, mas isso não é um problema, porque Cristo, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é eterno. Portanto, não é limitado pelo tempo em que resolveu, vindo como homem, entrando, portanto, na história, pessoalmente, elevar a história ao nível da transcendência, ao nível do divino. Eles, então, antes de Cristo, no tempo, eram cristãos porque seu pensamento ia na direção daquilo que depois a cultura cristã produziu e pôde incorporá-los. Não por acaso, a cultura cristã, o pensamento cristão, desde a sua origem, é intensamente neoplatônico e depois neo-aristotélico, aristotélico-tomista e tal. Adotou os gregos numa história. Os gregos faziam parte dessa história que resultou no último momento dela, o cristianismo, que anuncia o fim da história. Em glória, na segunda vinda do Messias, é luminosa, é gloriosa, e glória tem esse sentido originário. É o que luz, é o que brilha, é o que dá a ver o máximo da realidade, que é Deus na sua presença. Então, durante 5 séculos, escreveram-se histórias. O gosto judaico de pôr no tempo o sentido esteve presente. Aí vieram as tribos germânicas, de maneira historicamente incorreta chamados os bárbaros. Vieram os bárbaros, acabaram com aquilo. Não tinham nenhuma referência grega, nenhuma referência judaica, até se cristianizaram, mas pelas beiradas, pelas heresias. O arianismo, os visigodos foram convertidos pelos arianos, que vem do bispo Ário, nada a ver com aquele negócio que a gente sabe, mais recente, século XX. Vocês sabem, não vou dizer o nome do cara. Constantino, imperador Constantino, de quem se diz que adotou a religião cristã e cristianizou o Império Romano, o que não é falso, mas precisa ser moderado, porque ele se converteu no leito de morte, onde ele foi batizado e extremo-unçado, né, a um sacerdote arianista. Né. Já era romano esse, mas os godos, visigodos, ostrogodos, alamanos, suevos, francos, etc., não tinham nada com esta tradição que se iniciou lá pelo século V e foi, pelo século I, foi até o V,
E se arrastou, mas aí já em estado de dicionário, em enciclopédia, congelado, o conhecimento produzido nesses 5 primeiros séculos até o 7. Mais ou menos até o 7. Lá pelo no nono, Carlos o Grande, Carlos Magno, resolveu que o Império Romano não tinha acabado e que ele era o imperador seguinte ao último imperador. Mas que para isso era preciso reeuropeizar a Europa, desbarbarizar a Europa, repor as condições do Império Romano. E isso significava, naquele momento, recristianizar. Onde a cultura cristã, de base grega e romana, mas a essa altura o amálgama já feito e essa origem já esquecida, essa pororoca das origens, que eu imagino que explosão tenha sido, já incorporada. Na Irlanda, os bárbaros não chegaram lá. Os mosteiros da Irlanda tinham conservado, congelada, enciclopedizada, essa cultura cristã, que já é resultante, mas agora, resultado. Recristianizou a Europa. Trouxe de volta o pouco que se tinha ainda da cultura grega e o cristianismo, a igreja a essa altura tinha quase desaparecido da Europa, em alguns lugares não havia mais. E o cristianismo, com a sua referência agora tornada bem longínqua ao judaísmo do qual se originara, se espalhou por ali. Os árabes, por uma circunstância histórica, século VII, 622, é a iluminação de Maomé, e a partir daí, pelos 3 séculos seguintes, houve uma grande expansão, e lá um dia, e por que será, resolveram, pelo norte da África, invadir o sul da Europa, na Espanha, em Portugal, Algarve, Al-Andalus, no Algarve, na Andaluzia, e trouxeram todo Aristóteles, todo Platão, a medicina, a astronomia grega, que tinham sido conservados lá em Bagdá. Então, o califado de Bagdá fez a translatio studiorum, como se diz, a translação dos estudos para Córdoba e Toledo, onde aconteceu essa milagrosa coisa. Sob a égide do bispo de Toledo, organizou-se uma enorme, importantíssima escola de tradutores, constituída por cristãos, judeus e muçulmanos, que traduziram para o latim toda a cultura grega. E uma outra história começou de novo, requalificada, aquela que tinha começado no século I, de outro modo, mas agora recuperado e requalificado, mas aí a história já não cabe mais. A visão histórica do mundo, a visão de que o mundo se processa no tempo e tem um sentido no tempo até o final dele, já não pode mais estar em cena. Acabou lá pelo século V. E assim foi uma espécie de reencenação grega, da cultura grega, inteiramente cristianizada, porque a essa altura ela tinha sido traduzida e comentada islamicamente, e o grande trabalho dos pensadores cristãos foi desislamizar, por exemplo, Aristóteles, para recuperá-lo na sua pureza originária, que naturalmente só podia ser cristã. Grega já não seria mais, nunca mais, nem para nós hoje. E séculos então correram sem que a vaga ideia de que para dar sentido ao mundo era preciso narrá-lo, contá-lo de um começo ao fim, ao seu fim, no tempo, desapareceu. Recuperou-se a grande experiência perdida do ser lá dos gregos. Mas agora, como Deus, como um ente. E depois, na época moderna, do 17 para cá, como um ente
muito pequenininho, que sou eu. Quando Descartes disse o famoso penso, logo existo, ele estava dizendo em primeira pessoa porque ele só podia ter certeza disso em relação a si mesmo. Isso era indubitável. Na medida em que mesmo que eu duvide de tudo, inclusive de mim, para duvidar eu preciso ser. Porque o ato de dúvida é um ato de pensamento. Então penso, logo existo. Né? É uma redução ao mínimo de ser, que é o ser humano, que é um indivíduo que diz eu e que se vê como uma consciência de si. A experiência do ser como autoconsciência está a tantas léguas mineiras, parece que são as mais compridas, né? De distância na experiência originária do ser como uno eterno, imóvel, imutável, princípio de ser de todas as coisas que são, porque nada não é, né? Do século VI a.C., que chegou ao século XIX, essa experiência do XVII, do XVIII, dessa fragilização da experiência de ser, um veiozinho de água, qualquer deserto mais sedento a consumiria inteiramente. Chegou no século XIX, no fim, exausta, exangue, evaporada. E o século XIX fez uma operação extraordinária. Assim como lá na origem grega foi necessário amordaçar o tempo, não deu para eliminá-lo, porque as coisas passam. A percepção do passar, do passado, não foi impossível eliminar, mas foi possível levá-la ao mínimo de consistência, em benefício de um tempo que é o do ser, que é a eternidade. Então, lá no início, para fazer a experiência do ser, foi preciso amordaçar o tempo como passado. Quando essa macro-experiência, 25 séculos depois, de 4 até o 19, exclusive, né, se esgotou, perdeu o fôlego, né, chegou de língua de fora, como cachorro cansado, no século XIX, fez-se ali a operação contrária. Não se trata mais do ser na sua generalidade abstrata, universal e vazia. Trata-se, pelo contrário, na ausência da possibilidade de fazer a experiência do ser, trata-se do tempo. O tempo voltou à cena no século XIX para fazer diferença. Voltou para qualificar os modos de aparecer, de consistir, de haver, tudo que pode ser dito, pensado e feito. O século XIX, no moderno nosso, inventou a história. Inventou como um paradigma. Em lugar, mas não no mesmo lugar, do antiquíssimo paradigma pré-socrático do século VI a.C., do ser, logos e physis, ou no século IV, dos entes, essas cadeiras, essas mesas e nós aqui presentes, somos entes, segundo certas essências diferenciais. Nós humanos somos diferentes dessas cadeiras, segundo nossa humanidade e a delas, cadeiridade. Experiência da filosofia no seu início, experiência da essência, da ideia, da substância. A experiência de Deus ainda é a experiência do ser, na Idade Média. A experiência de mim, o eu como sujeito, no moderno, ainda é uma pequenina, mas ainda é experiência do ser. Não mais essa, mas aquela que ficou amordaçada lá atrás, a experiência do tempo, como o que há de mais universal. Falou-se em história universal no século XIX, e ainda pelo século XX adentro, eu acho que ainda estudei história universal. A radical historicização de todo o existente no século XIX, a recuperação do tempo, não pôde, evidentemente, ser feita à maneira grega, porque os gregos exilaram o tempo. A única experiência de tempo,
de que a nossa cultura dispôs foi a experiência judaica, da criação e seu desenvolvimento contínuo no tempo. E essa experiência talvez possa ser expressa como um segmento de reta, do início, de alfa, ao fim, ômega, ao fim do tempo. Um fim glorioso, porque é a segunda vinda do Messias, que há de julgar os vivos e os mortos. Seu reino não terá fim, como diz o credo de Nicéia, Constantinopla, o credo cristão. E, efetivamente, o século XIX produz intensamente discursos de origem, são títulos dos principais livros: A Origem da Riqueza das Nações, A Origem das Espécies, A Origem da Família, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, né? Marx e Engels. Quando se descobre, de repente, que a filosofia tem uma história, e se recuperam os pré-socráticos, que a ciência tem uma história, que é possível haver uma física, uma matemática não euclidiana, uma geometria não euclidiana, e que é necessário isso para dar conta de novos objetos, portanto, tempo. E, igualmente, intensas produções de discursos de fim, de acabamento, de completação gloriosa da história. Quando tudo se torna transparente, quando não há mais luta de classes, portanto não há mais Estado, e se a luta de classes é o motor da história, acaba a história no modo de produção comunista, como disse Marx. Ou, mais narcisisticamente, Hegel disse: a história acaba aqui comigo, porque eu produzo o conceito absoluto, quer dizer, a total transparência do real ao racional, da razão à realidade, que se consuma no meu sistema de pensamento e que eu chamo o conceito absoluto, ou o absoluto, ou Deus. Então, o século XIX elaborou uma segunda, mas agora poderosa, porque paradigmatizante, modelizante, experiência da história. Segundo hipótese, o modelo judaico, porque não há modelo grego disponível para isso, de começo e fim do tempo. Anunciou o fim do tempo, mas como completação, perfeição, levada às últimas consequências do bem, do verdadeiro, do supremamente perfeito. E o século XX não recebeu bem essa herança. Não recebeu a herança de Hegel, de Nietzsche, que também fala da história, do fim da história e do recomeço da história, porque com um modelo que não é o judaico, pensa a história como um grande círculo, não como uma reta, um grande círculo que começa sempre de novo, porque o lápis passa sempre de novo, o pilô, no caso, passa sempre de novo sobre o mesmo ponto e tudo se repete infinitamente. A ideia que ele disse é a minha ideia mais pesada. Infelizmente não escreveu sobre ela o livro de que nós precisaríamos, sobre o eterno retorno do mesmo, como ele chamou. É uma visão de história que dispensa uma ideia de fundamento de um Deus por baixo sustentando todo o real, e é nesse sentido que ele fala da morte de Deus, que não é uma tese teológica, porque teologicamente ou bem Deus existe e não morre, ou bem não existe e também não morre. É uma tese filosófica que retira Deus, essa ideia abstrata, vazia e genérica, nesse sentido grega para ele, da posição de fundamento de tudo que é, de tudo que se dá. Essa herança nós recebemos muito mal no século XX. Não conseguimos fazer a experiência de uma cultura, de uma história, de um tempo sem chão, sem fundo, sem fundamento. Nem a experiência hegeliana de uma progressiva completação, totalização e finalização. As ideias hegelianas de totalidade e síntese percorreram mal o século XX. Quando chegaram como os totalitarismos, né, que foram experimentados como um horror histórico. E assim correu
as grandes experiências filosóficas de pensamento mais radical no século XX, todas procuraram alguma coisa lá atrás, procuraram recuperar alguma coisa perdida. Os fenomenólogos dizem, as coisas elas mesmas. Sartre diz, o sujeito, perdido na historicização do século XIX. Mas não é o sujeito de Descartes, é outro. Os estruturalistas disseram, o invariante estrutural, aquilo que permite reconhecer algo, uma narrativa de um mito, apesar de todas as suas variações e variedades, num estruturante, na sua estrutura, que lembra, não lembra? A experiência grega do ser, do que fica quando tudo passa. Então, não tendo sido feita reflexivamente, a não ser por alguns grandes pensadores, que talvez na história, quando for contada do século XX, nós estamos muito perto ainda. Eu nasci antes da primeira metade dele, então não dá para fazer a história dele. Talvez se diga, esses são os grandes paradigmatizadores do século XX, que são Heidegger e Foucault. Talvez eles tenham feito essa experiência mais radical, mas o corpo do pensamento do século XX não fez. E na década de 80 para cá, nos últimos 30 anos, declararam-se as consequências desse mau recebimento da herança do século XIX, nesse mau recebimento da herança da história, quando os, assim chamados, eles não reclamam, pós-modernos, começaram a dizer que a história acabou, que não há mais real, que não há mais fundamento, que não há mais verdade, que não há mais sujeito e que não há mais representação. Eles não precisam justificar esse dito, eles são ditados. Não precisam nem podem, porque eles não podem dizer que não há mais verdade e disputar essa tese com quem diz o contrário, sem entrar no território da verdade, quando então já entraram perdidos, entraram batidos. Não podem fazer a demonstração de que não há fundamentos do real. Eles mostram o bom funcionamento, a eficácia, né? E basta. Assim, idem sobre sujeito, representação. Né? Eu dei o exemplo do Baudrillard com o Império acabou e agora o mapa. Então, essa conversa sobre o fim da história, pós-modernamente levada, não tem a natureza, a qualidade, no sentido da essência, né, daquela primeira experiência da nossa cultura de contar uma história que envolve a humanidade toda na direção de um fim, da cultura cristã, nem deste segundo grande momento no século XIX, em que a história resgata o mundo do seu virtual, tão grande empobrecimento que estaria à beira da morte, quando a última experiência do ser como ser humano, indivíduo, sujeito, foi feita e mais ou menos se apagou a possibilidade dessa experiência. São dois momentos diferentes, os 5 primeiros séculos e o século XIX, duas compreensões de história diferentes, dois motivos diferentes para pensar o mundo no tempo, positivas. A experiência dos 30 últimos anos é cheia de não, é cheia de desaparecimento, é cheia de morte. E, nesse sentido, é aterrorizadora. Produz um enorme desconforto, espanto. Porque se metade da humanidade fica fora, isso é espantoso. Isso é revoltante. E é o espanto, é a revolta, é o desconforto, é o mal-estar que botam o pensamento em movimento. Não é necessário tanto pensar radicalmente quando tudo está equilibrado. Nós repetimos. Os modelos estão dados e nós repetimos. Quando tudo se desequilibra, quando o mundo se catastrofiza, aí é que é necessário pensar de novo. Mas o que os nossos colegas pós-modernos dizem é que o pensamento radical, pensamento que vai nas raízes, e raízes são fundamentos. Ou seja, a filosofia acabou. Acabou talvez antes disso tudo, que acabou de acabar. Então, a formulação do problema, que saiu do
encontro anterior, no dia 5 de novembro, quando depois de 10 anos de silêncio, eu pude chamar e ser atendido, generosamente atendido por 9 companheiros que vieram aqui, 10 pessoas falaram 6 horas nesse nosso primeiro encontro, História, Filosofia, Religião, que de propósito não tem vírgulas nem conectivos, porque é um campo do qual eu não sei o nome, eu não gosto de criar palavras assim, uma ontometa, não sei o quê. Não. Então, História, Filosofia, Religião é um campo e conversações é uma atitude ética, de respeito e de diálogo. Só há diálogo quando cada um espera do outro algo que não tem. Quando não é assim, não tem diálogo, tem bate-boca. Nós estamos aqui conversando. Estamos aqui em situação de diálogo. E daquela reunião saiu proposta pelo Paulo Blanc a ideia que inicialmente ele formulou assim: os primeiros a pensarem o fim da história foram os judeus. Depois ele reviu alguma coisa aqui que ele vai nos surpreender, porque ele só me disse agora que mudou. Foram os judeus. Eu disse, e os cristãos compraram a ideia. Maria Clara Bingemer, teóloga da PUC, Paulo Blanc é um pesquisador independente do pensamento judaico, da cultura judaica, vão nos apresentar esse diálogo. E Maurício Lissovsky, como eu, professor dessa escola, disse numa reunião do IDEA, do Programa Transdisciplinar de Estudos Avançados, ao qual nós dois pertencemos, e o Paulo é também pesquisador associado, num dia, numa reunião, a frase: no século II, os judeus decidiram que a história tinha acabado. Ele não se lembra dessa frase. Eu o chamei aqui para ele desenvolver essa frase. Eu disse, não posso. Eu não me lembro, vagamente eu me lembro do contexto em que ela foi dita. Ele vai dizer outra coisa, mas ele está chamado aqui sob o guarda-chuva dessa provocativíssima frase. Então, eu me alonguei, mas era preciso contar toda uma história, né? Muito esqueleticamente, mas era preciso contar toda para nós chegarmos a esse momento da história em que se diz que a história acabou. E qual é o sentido que eu estou dando a esse termo ali, entre aspas, fim da história, e por que e para que eu convidei esses meus companheiros de encontro, de conversa, de diálogo, que já tinham participado do encontro anterior, em novembro do ano passado, para voltarem e continuarem de onde nós deixamos, mas em outra direção, esse diálogo e fazer um novo encontro, que é entre nós ali e com vocês aqui. Várias e vários de vocês vieram no anterior. Alguns estão vindo a esse. Parece que há, e num sábado de manhã, às 9 horas, parece que há uma sede dessa dimensão de pensamento, que não é religiosa, é histórica, é filosófica, mas não é uma história da filosofia, nem é uma história da religião, nem é uma filosofia da religião. É outra coisa, que eu não sei ainda bem o que é, mas é um campo que está aberto. E o bom é que um campo esteja aberto, não fechado, não cercado, não murado, porque é ali que a gente pode caminhar como quem passeia e semear como quem tem esperança. Então, com essa esperança é que eu chamei vocês aqui. O encontro é nosso. E... já pode, Paulo, você agora? Então... para começar, porque eu só formulei assim, né? Para começar, eu dou a palavra a Paulo Blanc, que eu já qualifiquei, só não tinha dito, digo dos 3, dos 2 e da, como é que eu vou dizer? Uma aqui presente, que são meus amigos. Amigos são aqueles com quem a gente se senta de vez em quando para conversar. Pacificamente, mesmo que os temas sejam contundentes, contraditórios, pacificamente. E nós estamos aqui para conversar, como quem no fim da tarde se reúne e conta como foi o dia. Vamos ver como foi o dia de Paulo Blanc.